Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Este programa é um programa da TV Cidade Esperança, cujo pastor presidente aqui na Assembleia de Deus de Imperatriz, Maranhão, é o pastor Raul Cavalcante Batista. Neste trimestre nós estamos estudando nas revistas da CPAD com o tema A Obra da Salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E nós temos como comentarista desse trimestre o pastor Cleito Ivan, que é pastor na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Joinville, Santa Catarina. Hoje nós estaremos estudando a lição número 2, a salvação na Páscoa judaica. Se você deseja nos convidar para estarmos na sua igreja, nós fazemos palestras para professores, superintendentes, para obreiros, para interessados. Mandamos a apostila. Você pode aí fazer inscrição, vender apostila. Se você vender 100 apostilas aí, dá para você pagar o seu evento tranquilamente. Então, você nos convide e nós estaremos aí. Se você deseja que nós falemos de outro assunto, nós fazemos muitas palestras sobre família, sobre missões. Já fui missionário, pela graça de Deus abrimos 8 igrejas. Fazemos palestras sobre evangelismo. Toda semana onde nós pregamos o Evangelho, Jesus tem salvo almas. Fazemos palestras sobre dons do Espírito Santo. Graças a Deus o Espírito Santo me concedeu dom de línguas, dons de curar. Então sempre, em qualquer lugar que nós vamos, Jesus tem curado pelo menos 100 pessoas por semana. Nós acabamos de chegar agora da cidade de Ananindeua, no Pará, onde Jesus curou mais de 100 pessoas, batizou no Espírito Santo, libertou e principalmente fez o maior milagre de todos. Jesus salvou ali 12 almas. Então toda semana nós temos ido em algum lugar e Jesus sempre, Ele salva, Ele cura, Ele batiza no Espírito Santo, Ele liberta. Então você nos convide, nós estaremos aí na sua igreja. Também fazemos palestras sobre escatologia. E aí você escolhe o assunto que você quiser. Nós estaremos aí ministrando na sua igreja. Vamos então à nossa lição, a lição de número 2. A salvação na Páscoa judaica. Então nós sabemos que para o judeu, esta palavra salvação, ela não tinha essa conotação que tem para nós. Para nós, quando fala assim, salvação, é salvação dos pecados, né? Nós somos perdoados pelos pecados. E aí nós vamos viver uma novidade de vida, lutarmos para a nossa santificação, para mantermos essa salvação e esperamos o quê? O arrebatamento da igreja, quando nós vamos morar para sempre com Jesus. Teremos corpos gloriosos. Nessa terra nunca mais nós moraremos aqui como pessoas normais, nunca mais. Agora, para o judeu, a palavra salvação, quando fala em salvação, para ele entende como uma libertação, libertação da escravidão, libertação da pobreza, libertação das doenças. Então ele entende a palavra salvação como uma coisa terrena. Ele entende, por exemplo, o reino de Deus como o reino que Jesus vai governar sobre a terra durante 1000 anos. Então ele não tem essa ideia de uma transformação do seu corpo, um arrebatamento, né? Ele não tem essa ideia que nós temos de perdão dos pecados, de não ter mais que ficar aí fazendo sacrifício por pecados, né? Então ele não tem essa ideia. Então ele entende como no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o que acontecia? Os animais morriam, né? Era derramado sangue de um animal, substituindo então uma vida. Era dado uma vida por uma vida. E na própria Páscoa é isso que acontece. Quando aquele animal morre na casa de cada um na família, ele está morrendo no lugar do filho primogênito e do animal também primogênito. Veja só, é a morte de um animal no lugar de uma vida. É isso que acontece ali. Então aquele sangue daquele animal é passado na ombreira da porta daquela casa, identificando nesta casa aqui, o filho primogênito já morreu, não precisa matar.
também o animal primogênito já morreu, não precisa matá-lo. Então aquele sangue substituiu. Olha aí, essa é a ideia da Páscoa. Então o anjo fazia o quê? Saltava por cima, ou seja, passava aquela casa e dizia que já tem a morte do primogênito. Não precisa matar ninguém. Então já morreu o primogênito. Aí na casa dos egípcios não tinha isso. Por quê? Eles não mataram animal nenhum. Não havia ordem para eles fazerem isso, eles nem sabiam que ia acontecer isso. Então na casa dos egípcios, chegava-se então o anjo, matava o filho mais velho e matava o animal mais velho também. Então, primogênito ali, o que era primogênito morria. Então depois Deus vai instituir a lei, e na lei o animal também era sacrificado, era oferecido para cobrir o pecado do povo, ou seja, para que o povo fosse perdoado pelo seu pecado, eles ofereciam sacrifício. Então o que aconteceu? O povo era perdoado, mas aí o povo descobriu: eu posso pecar à vontade, pego um animal, vou lá e ofereço, o animal morre no meu lugar, meu pecado é perdoado e pronto, está tudo bem, continuo pecando do mesmo jeito. Então a lei, ao invés de salvar, fazia condenar a pessoa mais ainda, porque ele vivia continuamente em pecado. Então ele precisava de um Salvador. Então se a lei fosse perfeita, não precisava de um outro sacrifício mais perfeito. Mas como ela não conseguia salvar, precisava então de um sacrifício perfeito, único e eterno, feito uma vez só. Então Jesus vem, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele morre em lugar de todos nós, uma morte uma única vez, é uma morte eterna em nosso lugar. Não precisa mais botar animal para morrer em nosso lugar. Jesus morreu em nosso lugar. Então ele pega os nossos pecados sobre ele, nossas doenças, enfermidades, maldições, né? Veja aí Gálatas 3,13, você vai ver que as maldições também estavam sobre ele. Então ele leva tudo que não presta nosso sobre ele, morre em nosso lugar. E agora todo aquele que acredita nisso e aceita esse Jesus como Senhor e Salvador, é salvo. Então olha só, é um sacrifício único, perfeito. É o próprio Filho de Deus que está ali, morrendo em nosso lugar. É um cordeiro perfeito, não é um animal, mas um cordeiro aqui humano, uma vida humana no lugar de todos nós. Então esse é o sacrifício perfeito. Aquele cordeiro que morria lá na Páscoa era apenas figura, né, desse cordeiro perfeito. Então não era a realidade, não era a perfeição. Agora não, agora Jesus já veio. Então Jesus é o quê? Esse é o Cordeiro Pascual. Esse é o perfeito. Nunca pecou. Tomou sobre ele os nossos pecados. Então é um sacrifício único e perfeito, como está escrito em Hebreus. E lá na lei, o sacerdote precisava oferecer sacrifício até por ele mesmo, porque ele era imperfeito. Mas o nosso sumo sacerdote Jesus não, nunca pecou, não precisava oferecer sacrifício por si próprio, mas ele se ofereceu em nosso lugar. Agora nós não podemos fazer como os israelitas, como os hebreus, como os judeus, de ficar pecando direto e depois oferecer um sangue de um animal. Nós não vamos mais oferecer animal nenhum. Jesus já morreu por nós uma vez para sempre. Então nós não podemos viver na prática do pecado mais. Esse sacrifício é único e perfeito. E nós temos hoje o Espírito Santo morando em nós. Lá eles não tinham, nós temos. Então nós nascemos de novo, somos nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Não podemos mais viver na prática do pecado. Temos que combater esse pecado, temos que ter uma mudança real de vida. Temos que impedir essa ação maligna na nossa vida. Por quê? Porque a semente do pecado que vinha de Adão já acabou na nossa vida. Agora nós nascemos de novo da semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Nós temos agora o Espírito Santo morando em nós, para nos ajudar. Então, se você decide não pecar, você não vai pecar. Temos que lutar e vencer esse pecado. Então vamos ver o texto áureo, que está em Êxodo, capítulo 6, versículo 6, que diz: Eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão
e vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes. Nós vamos ver que o povo hebreu, descendente de Abraão, estava ali então morando no Egito. Sabemos que quando José se torna governador do Egito, ele manda chamar então seu pai, seus irmãos, toda a sua família, e eles vão morar na terra de Gósen, no Egito. Ali vão crescer, desenvolver, vão se tornar uma grande nação, aí com quase 3 milhões de pessoas. E quando José morre, nós sabemos que depois entra um faraó que não conhecia José e começa então a escravizar o povo de Deus. Por quanto tempo eles ficaram escravos? Veja bem, no Egito a Bíblia diz que ficaram por 430 anos, contando desde que José chegou lá. Agora, escravos, nós podemos colocar aí pelo menos 80 anos, né? Que é o período da vida de Moisés antes deles saírem do Egito. Moisés viveu 120 anos, mas 40 anos foi guiando o povo pelo deserto até chegar em Canaã. Mas os 80 anos primeiros, desde que Moisés nasceu, já foi uma perseguição ali, mandaram matar, né, a criança que nascia, então ali já começou a perseguição. Então, 80 anos, nós podemos dizer que pelo menos 80 anos ali houve de escravidão daquele povo, sofriam realmente nas mãos dos egípcios. Então Deus decide livrá-los daquele sofrimento, daquela angústia, daquela escravidão. Eles estavam de que maneira? Qual era a condição deles? Eles estavam doentes, fracos, pobres e eram escravos. Então nós vamos ver o que acontece quando Deus então manda dar uma ordem para eles, para cada casa, eles então assarem um cordeiro, comerem esse cordeiro e tudo pronto para partir, cajado na mão ali, sandália no pé, né, tudo pronto para ir embora. Por quê? Que pressa é essa? Por que comer esse cordeiro? Então nós vamos ver que a partir do momento que eles comem esse cordeiro, eles eram escravos, se tornam livres, saíram do Egito. Eles eram pobres, saíram ricos. Olha aí, saíram com prata e ouro. Olha aí, Salmo 105. Então a Bíblia diz que eles foram na casa dos egípcios e pegaram vasilhas de ouro, tudo os egípcios, vão embora. Por quê? O filho mais velho já tinha morrido em cada casa, o animal mais velho. Os egípcios ficaram desesperados, disseram, vai embora, leva, o que você quer? Vasilha de ouro, leva, pode pegar. Então eles pegaram vasilhas de ouro, saíram com prata e ouro, vasilha de prata, vasilha de ouro, coisas preciosas. Saíram ricos, estavam doentes, fracos, e a Bíblia diz, saíram e entre eles não havia um só doente ou enfermo, não havia nenhum fraco aí. Veja só, segredo, comeram do cordeiro, e aquilo ali era o que? Um cordeiro mesmo, animal. Imagine, nós que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, imagine nós aí que participamos da Santa Ceia, onde aquela ceia representa o próprio corpo de Jesus espiritualmente, um significado. Se eles comeram um cordeiro animal e a vida deles foi transformada totalmente, imagine a nossa, que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o verdadeiro Cordeiro, o perfeito Cordeiro. Imagine nós, ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, fomos libertos, né? Fomos o quê? Libertos do pecado. Fomos perdoados de todos os pecados. Começamos uma vida totalmente nova. Olha aí, é para nós sermos totalmente também curados, nosso corpo aí curados, enfermidades, doenças, né? Nossas maldições foram embora, foram sobre Jesus. Olha aí, é uma vida totalmente nova. As riquezas, né, que antes nós não tínhamos de conhecer, as riquezas do reino de Deus, hoje são para nós aí. Se você for um dizimista fiel, um ofertante fiel, se você crer não só a parte espiritual, mas a parte material também, você receberá bênçãos do Senhor. Então você será uma bênção, será usado por Deus para abençoar as outras pessoas.
será canal de Deus em todas as áreas, na área espiritual e na área material também. Então Deus não quer ninguém aí pobre, passando fome, não quer ninguém doente, né? Ninguém escravizado, nada disso. Então, ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você vai ter uma nova vida, uma nova realidade. Quando você se batiza nas águas, você faz um compromisso de viver uma vida nova, né? De morrer para a vida velha. Quando você é batizado, você está debaixo da água, está morrendo. Quando você levanta, você está ressuscitando com Cristo para uma nova vida. Você agora vai participar da ceia do Senhor. Veja que Jesus não convidou ninguém de fora, só os seus discípulos para a ceia. Por isso que nem todos podem cear, é só quem é discípulo de Jesus, né? Veja que o batismo nas águas, a pessoa tomava decisão, ela tinha que ir lá, entrar lá e se sujeitar a ficar debaixo da água. Então, ele que tomava a decisão. Por isso que nós não batizamos crianças. A criança não sabe o que é batismo, o seu significado de morrer, né? Não sabe fazer compromisso nenhum ainda. Por isso nós não batizamos. Porque a pessoa precisa tomar uma decisão, ela mesma tomar uma decisão de fazer um compromisso com Deus. É de livre e espontânea vontade. Quando a criança e as pessoas batizam a criança não sabe o que está sendo feito. Não é por livre e espontânea vontade. Ele não tomou decisão nenhuma. Então por isso que nós não batizamos crianças. Então no batismo a pessoa toma essa decisão de seguir realmente a Deus, de obedecer a palavra de Deus, as normas da igreja, né? Então ele vai se sujeitar. E olha só, quando ele participa da ceia, ele agora é um discípulo realmente de Jesus Cristo, tem um compromisso realmente com Jesus Cristo. Então ele participa da ceia e ali é servido o pão que representa o corpo de Jesus. E é servido o vinho que representa o sangue de Jesus. Então você está comendo, não é, do cordeiro e a sua vida vai mudar completamente. Agora você vai ter o quê? Cura física, né? Você vai ter a cura espiritual, você vai ter libertação, você tem salvação. Olha só, você não é mais escravo do pecado, você também vai ter uma condição financeira melhor, Deus vai lhe abençoar. Então você vai ver, você vai servir a igreja, vai servir as pessoas e Deus vai usar você como canal de bênção para as pessoas. Verdade prática. Na verdade prática diz, a libertação do povo israelita vislumbrava um plano divino maior, libertar e salvar a humanidade. Então quando nós olhamos para a Páscoa, nós vamos ver aí um plano de Deus de libertação de toda a raça humana, né, de cura de toda a raça humana, de prosperidade de toda a raça humana, né, tanto espiritual como material. Então Deus quer que todos os seres humanos vivam bem, vivam tranquilos, possam adorar a Deus, viver uma vida santificada. Isso é para todos. Está em 1 Timóteo. Deus quer que todos sejam salvos. E um futuro glorioso nos espera, onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Olha só que coisa maravilhosa. É isso que Deus quer para todos nós. Nós vamos transmitir isso para as pessoas. A leitura bíblica em classe está lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 21 até o versículo 24 e o versículo 29. Vamos ler. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as obreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando viu o sangue na verga da porta e em ambas as obreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Então nós vamos nessa lição falar sobre a Páscoa. E uma coisa interessante, o cristão celebra a Páscoa? Não, o
cristão, se celebrar a Páscoa, ele está até ofendendo a Deus. Porque a Páscoa era sombra, né? Não era a perfeição. Era a sombra do sacrifício de Jesus Cristo que foi feito por nós. Não era o sacrifício de Jesus, era o sacrifício de um animal. Então a Páscoa, Jesus celebrou a última Páscoa, acabou de celebrar a Páscoa, ele celebrou, ele instituiu, ele começou uma nova celebração, agora para cristãos, para quem nasceu de novo. Então ele agora faz o quê? Ele instituiu a Santa Ceia. Então o cristão participa da Santa Ceia, não é da Páscoa. Primeiro porque nós não somos judeus. Não é o nosso povo que saiu lá do Egito, né? Nós somos cristãos, nascidos de novo, uma nova vida, tudo se fez novo, as coisas velhas passaram. Então aquilo lá era sombra, não era a realidade. Para nós o que? O Cordeiro é Jesus Cristo que deu a vida por nós. Então nós celebramos a Santa Ceia. Na Santa Ceia nós lembramos do passado, quando Jesus morreu em nosso lugar na cruz, levando sobre ele os nossos pecados, nossas enfermidades, doenças, maldições, tudo que não prestava, né? Então nós lembramos disso, passado. Nós podemos até meditar quem éramos nós no passado. Vivíamos no pecado, escravos de Satanás. Agora, vamos também, na Santa Ceia, meditar sobre o presente. Nós vamos ver o que? Hoje, qual é a nossa realidade? Então Jesus morreu por nós, nós somos templo do Espírito Santo, e agora nós temos que viver uma vida santa, separada para Deus, lutando contra o pecado. Nós vamos analisar nós mesmos, vamos ver se estamos em falta, vamos pedir perdão a Deus. Então esse é o presente, né? Cada um julgue-se a si mesmo, analise a si mesmo e peça perdão a Deus se pecou. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, se nós confessarmos, né, nos arrependermos. Então é presente, uma análise que nós fazemos de nós mesmos. Agora, futuro, nós vamos olhar para o futuro. Futuro quer dizer o quê? Jesus está voltando para nos buscar e nós vamos morar para sempre com Ele. Então nós olhamos para o futuro e nós amamos a vinda de Jesus, desejamos essa vinda porque nós queremos viver eternamente com Ele. Então isso é a Santa Ceia, né? Então nós vamos fazer a Santa Ceia em memória do sacrifício de Jesus Cristo. Então na tradição nós temos as seguintes partes e tópicos. Primeira parte, a instituição da Páscoa. Tópico 1, o livramento nacional. Tópico 2, a libertação da escravidão. Tópico 3, a nova celebração judaica. Na parte 2, nós temos aí o Cordeiro da Páscoa. Tópico 1, o Cordeiro no Antigo Testamento. Tópico 2, Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal. Na parte 3, nós temos aí o sangue do Cordeiro. Tópico 1, o significado do sangue. Tópico 2, o sangue do Cordeiro Pascal. Tópico 3, o sangue da nova aliança. Vejamos então a introdução que diz: na Páscoa, os israelitas relembram o modo milagroso pelo qual Deus operou a salvação do seu povo, livrando-o da opressão, do sofrimento, da angústia e da escravidão promovida pelos egípcios. Era a lembrança da fidelidade de Deus à sua promessa, do seu amor libertador e do cuidado sem igual em favor do seu povo. Nesta lição, estudaremos os aspectos-chave e simbólicos da Páscoa e o novo significado que tão importante celebração assumiu com a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ver que a Páscoa tem o significado aí da libertação que Deus promoveu do povo que estava escravizado, o seu povo estava escravizado no Egito. E já havia sido dito para Abraão: seu povo será escravo no Egito, né? Por 400 anos eles estarão ali e eu vou libertá-los depois. Então nós colocamos aí o tempo que eles estiveram lá cativos, com mais o tempo que José chegou lá, né? Então quando Estevão vai falar sobre isso, ele diz 400 anos, né? Então olha só, Deus já havia dito isso para Abraão, aconteceu realmente, foram escravizados, e Deus então olha para o seu povo escravo, lembra-se da sua palavra, da sua promessa, e envia então o libertador que já estava entre eles, né, que é Moisés. Moisés então é usado por Deus para tirar aquele povo do Egito. Veja bem que
Moisés é chamado. Moisés estava lá na terra de Midian, né? A vida de Moisés é dividida em 3 partes aí de 40 anos. 40 anos ele foi criado como filho da filha de Faraó, aprendeu ali medicina, aprendeu botânica, aprendeu a construir cidade, aprendeu a ser general no exército, aprendeu tudo que precisava aprender para ser um faraó. Depois ele vai passar 40 anos no deserto, aprendendo a ser manso, né? Humilde, cuidando de ovelhas, para poder depois cuidar da grande multidão. Então ele tinha que praticar isso, essa paciência, né? Essa mansidão para cuidar desse povo. Então ele passa 40 anos ali no deserto. Depois então Deus diz: vai lá e traz o povo para me adorar aqui nesse monte Horebe, lá naquela cordilheira que estava ali do lado de lá, onde hoje é a Arábia Saudita. Ali é o Monte Horebe onde Moisés estava, na terra de Midian. Então Deus diz: vai lá e traz o povo para me adorar aqui. Então ele traz o povo adora a Deus, e dali Deus então vai conduzir o povo até a terra de Canaã. Então a missão de Moisés foi essa. Ele era então o representante de Deus ali, e ele representava a lei, porque a lei foi dada para aquele povo. Quando Moisés traz aquele povo ali, a lei é dada então para que eles pudessem se conduzir, para que eles pudessem ser um povo diferente, povo de Deus na terra, representando Deus na terra, e desse povo nasceria então o Salvador, que é Jesus Cristo. Esse mesmo Jesus, que seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreria então na cruz por aquele povo e por todos nós. Então veja só que Deus livrou aquele povo, tirou o povo da escravidão, da pobreza, da doença, né? Libertou-os, curou-os, enriqueceu-os e os conduziu à terra que ele prometeu, que já era a terra onde antes, né, viveu Abraão, quando Deus o chamou lá da terra de Ur dos Caldeus e o trouxe para aquela terra. Foi prometido aquele povo aos descendentes de Abraão, e Deus os traz e os conduz ali para a terra onde deveriam morar. Parte 1, então, a instituição da Páscoa. Tópico 1, livramento nacional. Tópico 2, libertação da escravidão. Tópico 3, a nova celebração judaica. Tópico 1, então, o livramento nacional. Para o povo de Israel, a Páscoa representa o que o dia da independência significa para um país colonizado por uma metrópole. Mais ainda, essa magna celebração significa a verdadeira libertação experimentada por uma nação, expressada pela liberdade espiritual do povo para servir ao Deus Criador. Êxodo 12, 1 a 13 e 16. Historicamente, foi o último juízo sobre o Egito e a provisão do sacrifício pascal que possibilitaram o livramento da escravidão e a peregrinação do povo judeu rumo à terra prometida. Êxodo 12, de 29 a 51. Vamos ver aí um quadro que fala para nós resumidamente sobre isso. Diz aí, ó, a Páscoa e seu significado. A Páscoa para os egípcios significava o juízo divino sobre o Egito. A Páscoa para os israelitas, a saída do Egito, a passagem para a liberdade. E a Páscoa para os cristãos, e a passagem da morte dos nossos pecados para a vida de santidade em Cristo. A Páscoa para os egípcios foi o que? O juízo de Deus, porque naquele dia morreu o filho mais velho e o animal mais velho de cada casa dos egípcios. Então foi um dia de juízo, um dia de tristeza, de angústia, de sofrimento. Para os israelitas, que na verdade ainda não eram israelitas, né, porque não havia ainda Israel. Vamos dizer que para os hebreus, então, né, descendentes de Abraão, o hebreu. Então, veja bem que para esses hebreus, a Páscoa significava o quê? A libertação da escravidão, né? O enriquecimento, eram pobres, saíram com prata e ouro. Era também o quê? A cura física, estavam doentes, fracos, saíram, não havia nenhum doente, né? Nenhum fraco, nenhum doente, nenhum inválido. Então, olha só, significou uma total libertação, uma vida nova para eles, né? Então foi uma festa maravilhosa, estavam tudo alegres, saíram marchando, alegres, felizes, dançando, pulando. Por quê? Estavam livres agora da opressão. Agora, para nós cristãos, não tem significado na nossa vida cristã como nada feito para nós. Então foi uma coisa feita para os hebreus. Para nós, o que significa a Páscoa? A Páscoa nos remonta à Santa Ceia. Nos remonta ao sacrifício que Jesus fez em nosso lugar.
nos remonta o quê? A realidade, né? Nossa. Jesus morreu para a nossa salvação. Quando o anjo chega para Maria, diz que o nome dele vai ser Jesus, porque ele salvará os homens dos seus pecados. Olha aí. Então, nós temos um significado muito maior, um significado espiritual, né? Que é a nossa libertação do pecado, da escravidão da escravidão de Satanás, né? Também nós vamos ter a nossa parte física das promessas de Deus também. Vamos ter aí cura física, né? Está lá em Isaías 53, né? Verdadeiramente Ele tomou sobre si os nossos pecados aí, nossas doenças, nossas enfermidades, né? Nossas maldições, tudo Ele levou sobre Ele. Então nós vamos ter benefícios físicos e espirituais, sendo que os espirituais são superiores e são eternos. Então a Páscoa é literal para os hebreus, né? Para os judeus hoje. Literal. Para nós, a Páscoa é simbolismo. Porque o que interessa para nós realmente é o que? A crucificação de Jesus. Jesus é que é o Cordeiro perfeito. Então nós celebramos a Santa Ceia, que é superior à Páscoa. A Páscoa era só sombra, né? Indicava que haveria uma perfeição. E a perfeição é Jesus, é a Santa Ceia. Então, para os hebreus foi dada uma ordem de celebrarem sempre isso, para lembrarem essa saída deles do Egito. E eles comemoram todo o tempo. Quando Jesus veio, era para eles pararem de celebrar a Páscoa. Mas eles não aceitaram Jesus, não creram em Jesus, né? A porta foi fechada para eles, aberta para nós. Então nós entendemos isso, celebramos Santa Ceia, não celebramos Páscoa. A Páscoa era para eles. E era só até Jesus vir. Então quando é que eles vão comemorar novamente agora as coisas? E lá eles vão comemorar a Santa Ceia. No dia que Jesus vier governar sobre eles, aí eles vão entender que Jesus já morreu, ressuscitou. Jesus vai ensinar para eles a celebrar agora a Santa Ceia, com Jesus presente. Imagina que maravilha que vai ser para eles. Tópico 2, a libertação da escravidão. Os israelitas habitaram por aproximadamente 430 anos no Egito, como está em Êxodo 12:40. Na maior parte desse tempo, eles experimentaram a dominação, a escravidão e a humilhação. Ser escravo no Antigo Oriente era estar sob a dependência política, econômica e social de outra nação. A religião a ser professada pelo povo escravo era a da nação dominadora. Logo, não havia dignidade nacional para os escravos. Entretanto, no caso dos israelitas, o Deus Todo-Poderoso ouviu o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e lembrou-se de sua aliança, Êxodo 6:5. Do sofrimento da escravidão, o clamor do povo chegou a Deus, que lhe proveu o livramento. Então, em todo esse tempo, eles estiveram no Egito, mas também não foi em total escravidão. Total escravidão foi a partir, então, aí dos 80 anos finais, né? Antes, ainda, eles não sofriam tanto. Eram escravos, mas não sofriam tanto. Passaram a sofrer mais realmente. Foi a partir do nascimento de Moisés, né, que foi descoberto que eles estavam esperando um libertador. E a partir daí, então, houve uma preocupação com isso. E eles agora foram maltratados daí para frente. Mas já tinham começado a ser escravizados antes, né? Mas foi o quê? Quando entrou um faraó que não conheceu José. Então, nós cremos que esse povo, aí até mais ou menos aí 100 anos, quando eles estavam no Egito, então eles não foram escravizados nesse período. Mas daí para frente começaram, então, a sofrer a escravidão e maltratados mesmo, nós acreditamos que só nos 80 anos finais. Agora, qual era a situação final deles? Então, na situação final, eles estavam fracos, doentes, escravizados, né? Pobres, humilhados e por um povo idólatra. Então, olha só. Então havia, além de tudo essas coisas assim, físicas, materiais, havia a parte espiritual. Estavam sendo escravizados por Satanás, na verdade. Então você imagina, quando eles iam orar, eles diziam: Deus, que é isso? Nós somos seu povo.
você deixa o seu povo passar por isso? Como é que você deixa Satanás abusar de nós assim? Nos escravizar, nos maltratar? Estamos doentes, fracos, pobres, escravizados, povo de Deus. Então começaram a clamar, e Deus ouve o clamor deles. Se lembra da sua promessa feita a Abraão, e Deus envia então o libertador para livrá-los dali. Tópico 3, a nova celebração judaica. A Páscoa passou a ser a nova festa religiosa dos israelitas, pois essa celebração foi instituída por Deus mediante o legislador Moisés, e um novo ano religioso começou. Êxodo 12, 1 a 20. Os israelitas passavam 8 dias comendo pães sem fermento, o matizá, isto é, fatias de pães asmos. Tudo isso para trazer à memória a grande fuga do Egito, que fora tão rápida a ponto de não haver tempo para deixar o pão caseiro crescer, pois esse pão deveria ser consumido antes de a massa levedar. Êxodo 12, 39 e 40. Então veja bem, o cordeiro deveria ser assado e deveria ser comido com pães asmos. Ou seja, esse pão tinha ali um tipo de uma verdura, de uma planta que o tornava amargo. Então aquela amargura significava o quê? Fazia-os lembrar da amargura vivida no Egito, da escravidão. Era sem fermento, por quê? Tinha um significado. O fermento é por causa da rapidez que eles saíram, foram preparar o pão, não dava tempo de esperar, porque para levedar o pão, para o pão inchar, era preciso colocar fermento e esperar até o outro dia, de madrugada, é que se levantava para assar aquele pão. Mas eles não poderiam esperar, meia-noite eles tinham que ir embora. Então o pão não deu tempo do pão levedar, do pão inchar. Então o que foi dada a ordem? Não nem coloca o fermento, porque se colocar o fermento não vai dar tempo de levedar mesmo, então é pão sem fermento. Então era rapidez, significava que eles tinham que partir rapidamente. E também o fermento tem uma conotação, como Jesus diz, o fermento dos fariseus, aí tem essa indicação que também pode significar aí que eles deveriam comer o quê? Em santidade, em separação para Deus, em consagração a Deus. Eles deveriam se entregar ao plano de Deus totalmente, se submeter a esse plano. Então pode significar até sem pecado. Então saíram apressadamente e não deu tempo de levedar o pão, e as ervas amargosas tinham significado da amargura vivida no Egito. Então eles tinham que comer apressadamente essa Páscoa, porque senão os egípcios não permitiriam mais que eles saíssem. Então quando Deus mata o primogênito em cada casa, os egípcios agora dizem, não, vai embora, vai embora, vai embora. O faraó permite, o povo quer que eles vão embora rápido, senão eles vão morrer tudo. Então eles têm que comer rapidamente e ir embora, de noite. Então foi instituída essa Páscoa, essa festa, e Deus disse para eles fazer isso, para relembrar isso. Só que agora eles comem fazendo festa, são alegres, porque são a nação. Naquele tempo não tiveram tempo de fazer festa nenhuma, eles tinham que comer e sair rapidamente, senão morreriam. Então foi uma coisa rápida, comeram apressadamente, cajado na mão, sandália nos pés, cingidos os lombos aí, e foram embora rapidinho, estavam prontos, comeram aquilo ali, pronto para sair. Não tinha ninguém dormindo, ninguém deitado, ninguém ainda com roupa de dormir, nada disso. Já estavam prontos mesmo, comeram e foram embora. Então a partir daquele tempo aí, começou o povo hebreu a ter um calendário oficial. Então era o mês de Abib, ou mês de Nissan. Então era o primeiro mês deles ali, a partir daquele momento. Então vamos à parte 2, o Cordeiro da Páscoa. Tópico 1, o Cordeiro do Antigo Testamento. Tópico 2, Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal. Tópico 1, então, o Cordeiro no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Cordeiro constituía parte fundamental dos sacrifícios oferecidos para a remissão dos pecados. Ele foi introduzido na cultura dos israelitas quando Deus libertou seu povo, conforme nos relata Êxodo 12, 3 a 10. Para oferecer o cordeiro em sacrifício, o sacerdote e o povo deveriam observar algumas exigências. O animal deveria ser completamente limpo, não poderia haver manchas nem outros defeitos, ser imaculado e plenamente saudável. Levíticos 4:32, Números 6:14. Todo esse simbolismo apontava para Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal. Então nós vamos ver lá a morte de um animal,
Desde Adão lá, nós vamos ver Abel oferecendo um animal em seu próprio lugar. Vamos ver aí o sacrifício, que é muito importante nós entendermos. Aí Abraão, quando vai sacrificar o seu filho Isaque, é colocado ali um animal no lugar do seu filho. Olha, essa substituição então já foi criada na mente dos hebreus para eles entenderem. E quando vem então a Páscoa, um animal então vai morrer no lugar deles, do filho primogênito aí, do animal primogênito em cada casa. Olha, então essa ideia de um animal morrer no lugar do povo já era então criada na mente dos hebreus. E isso tudo tinha um simbolismo, simbolizando que Jesus que viria então como sacrifício verdadeiro, único, o sacrifício que João Batista até diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro diz assim: o Cordeiro que foi morto, em Apocalipse diz que ele foi morto também. Então antes da fundação do mundo, quer dizer que Deus enxerga passado, presente e futuro, tudo como presente. Então Deus vê tudo isso, antevê tudo isso acontecendo. Então o Cordeiro perfeito é Jesus. Então no Antigo Testamento já foi criada essa ideia sempre de um animal morrendo no lugar do homem, o sangue de um animal sendo derramado no lugar do sangue do homem. Agora esse animal também tinha que ensinar que não podia ser qualquer animal. Então foi exigido, o animal tinha que ter 1 ano, esse animal não podia ter nenhum defeito físico, nenhuma mancha. Então era um cordeiro branquinho, sem nenhum defeito, de 1 ano só, não podia ter nenhum osso quebrado, não podia ficar mancando, nada disso, não tinha defeito, tinha que ser bem examinado. Então no tópico 2 nós temos aí Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal. A Páscoa cristã é o memorial de como Deus substituiu os sacrifícios temporários por um único e definitivo. Nesse aspecto, o Cordeiro do Antigo Testamento era a sombra do apresentado no Novo, morto desde a fundação do mundo, como está Apocalipse 13:8. Por isso, ao comemorarmos a Páscoa, devemos atentar seriamente para o glorioso feito de Jesus na cruz. Cristo é o fundamento, a essência da Páscoa. Se não atentarmos para ele, nossa Páscoa torna-se vazia de sentido. Além disso, somos chamados a celebrar o verdadeiro Cordeiro com alegria e gratidão, pois por intermédio dele a nossa culpa foi anulada definitivamente. Deus nos purificou e nos fez dignos de assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6. Agora, uma vez em Cristo, somos santificados, justificados e perdoados, como está em Romanos 5:1, 2, 8, 1. Então você toma cuidado, porque às vezes você lê isso aqui e você entende que é para o cristão celebrar a Páscoa. Então o autor está dizendo, nossa Páscoa, o que é a nossa Páscoa? A ceia. Cuidado para não confundir isso, Ele deveria ter explicado aqui direitinho, Então a Páscoa cristã, o que é? A Santa Ceia. Não confunda isso não. Tem gente por aí querendo celebrar a Páscoa, Tem gente que ainda até pega um coelhinho, de chocolate aí, não sei, um ovo de Páscoa, não sei o que, diz que está celebrando a Páscoa. Isso não existe, para cristão. O cristão não celebra a Páscoa. O cristão celebra a Santa Ceia. Você não pode celebrar a figura, a sombra. Você tem que celebrar o verdadeiro, o legítimo, o perfeito. Nós somos novas criaturas, nascemos de novo, somos cristãos. Então Jesus é a nossa Páscoa. Mas aí o apelo comercial, de se vender um punhado de coisa, de fazer um comércio, de ter um feriado, não sei o quê, aí as pessoas acabam caindo numa contradição bíblica. Você não está sendo espiritual quando você quer comemorar a Páscoa. A Páscoa é para judeu, exclusivamente para judeu, tem o significado da libertação do Egito para eles, Nós não temos nada com isso. Isso é apenas uma sombra da perfeição. A perfeição é nossa. Nós é o que? É a Santa Ceia. Quer comemorar? Comemora a Santa Ceia. Faz lá na sua casa, chama lá o pastor, faz uma festança lá, viu? Chama os pobres, que são crentes, aí que estiverem pobres. Então faz uma festona, convida e comam aí, depois então celebra a Santa Ceia, faz uma festa na sua casa. E para nós é muito melhor, que a gente faz todo mês. Eles é uma vez por ano só. Nós não. Santa Ceia, todo mês nós fazemos.
Você pode fazer toda semana se quiser, não tem problema. Então, Santa Ceia, para nós é Santa Ceia, a perfeição. Então, quando fala aí Cordeiro morto desde a fundação do mundo, nós já até falamos na lição passada, quando diz antes da fundação do mundo, o que quer dizer? Para Deus, né? Antes de Deus criar todas as coisas, Ele já sabia o que seria criado, o que aconteceria, Ele sabia que o homem ia pecar, né? Então Ele já criou o plano de redenção desse homem, então Ele já viu tudo. Antes de acontecer, Ele já viu tudo. Então Ele já teve um plano de salvação para o homem, antes mesmo do homem pecar, Ele já tinha um plano, porque Ele sabia que o homem pecaria. Então para Deus tudo é presente. Não existe para Deus passado, presente, futuro. Para Deus tudo está ali dentro, ó. Tudo é presente. Deus é eterno, sabe todas as coisas, está presente em toda parte, pode qualquer coisa. Então, para Ele tudo é eterno presente. Isso quer dizer, antes da situação do mundo, né, Deus já preparou um cordeiro, né? Então, que o seu filho, que viria à terra, nascer como homem, daria a vida por nós. Então, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja bem que na tipologia bíblica nós vamos ver aí, olha, o cordeiro deveria ser de 1 ano, sem defeito, né? Branquinho ali, sem nenhuma mancha. Então ia ser preparado, examinado. O sacerdote, ali na comemoração da Páscoa, as pessoas levavam o cordeiro e o sacerdote olhava o cordeiro todinho, analisava. Por 3 dias aquele cordeiro era examinado, para ver se não estava doente, se estava com defeito, tinha uma mancha na pele, tinha que ser um cordeiro perfeito. Então as pessoas que traziam antes, depois os próprios sacerdotes começaram a criar os cordeiros e eles mesmos levavam os cordeiros, né? Já estava garantido que tinha passado por uma supervisão, por uma análise. No tempo de Jesus já estava assim. Então o judeu comprava o cordeiro, né? Depois de examinado pelo sacerdote. Ali ele era morto, o sangue todinho tinha que ser tirado, né? E esse cordeiro depois então ia ser assado. Uma parte era oferecida aí ao sacerdote, era oferecida ali como sacrifício a Deus, e outra parte então levava. Olha só, naquele dia que Jesus instituiu a Santa Ceia, ele ia comemorar a última Páscoa, né? Pedro e João foram lá, compraram o cordeiro, né? Levaram para examinar, deixaram lá uma parte, né? Assaram o resto lá, levaram para assar, assaram, e Jesus foi comer com eles a Páscoa. Quando Jesus termina de comer a Páscoa, então ele começa a instituir então a Santa Ceia. Então a última Páscoa foi aquela que era para ser celebrada pela última vez. A partir dali, Jesus iria morrer na cruz, então o cordeiro perfeito ia ser oferecido, o sacrifício perfeito. Então, a partir dali não era para comemorar mais a Páscoa, era para ser comemorada agora a Santa Ceia. Então, o próprio Jesus presente, o cordeiro verdadeiro, legítimo. Mas os judeus não aceitaram, não creram em Jesus. Então, a partir dali, os cristãos começaram a celebrar a Santa Ceia. Pode ver que Paulo fala sobre isso, né? Sobre a Santa Ceia, a instituição da Santa Ceia, e eles começaram então. Agora, como eles eram judeus, então eles também celebravam a Páscoa. Por quê? Porque eram judeus. Era um mandamento para os judeus celebrar como o quê? Como motivo de louvor, de alegria, porque o seu povo foi liberto do Egito. Então não tem nada a ver conosco. Nós não somos judeus. Então nós celebramos a Santa Ceia. E o nosso Cordeiro Jesus foi examinado. Olha lá, foi examinado por Pilatos, por Herodes, né? Pelos sacerdotes, foi examinado até pelo seu amigo Judas, né? Olha, Judas disse sangue inocente, os sacerdotes disseram sangue inocente, Pilatos, Herodes, todos que examinaram Jesus disseram inocente. Ou seja, está dizendo o quê? Esse cordeiro é perfeito, esse cordeiro serve para o sacrifício. Então Jesus foi examinado. Então o cordeiro, assim como os outros cordeiros entravam ali pela porta, né, das ovelhas ali em Jerusalém, Jesus também entrou por ali naquele dia, para depois ele ser preso, examinado, né, e sofrer. Olha, o cordeiro era morto, né,
Então Jesus também sofreu, foi morto. Tudo isso passou. Jesus também não tinha nenhum defeito. Não quebrou. A Bíblia diz lá que foram olhar, olha, iam quebrar as pernas dele. Quebraram a perna de um ladrão do lado, quebraram as pernas do outro ladrão do lado. Quando for quebrar a perna de Jesus, ele já tinha morrido. Então não quebraram, para cumprir a palavra de Deus, que o cordeiro não podia ter defeito, não podia ter osso quebrado. Olha só. Então Jesus ali era o cordeiro perfeito. Ele derramou o seu próprio sangue, todo o seu sangue. O restinho de sangue que tinha, que estava no pericárdio ali, quando o soldado furou com a lança, saiu o restante. Ele derramou todo o seu sangue, assim como o cordeiro morria e todo o sangue era tirado, também Jesus derramou todo o seu sangue ali na cruz do Calvário. Então ali era o cordeiro perfeito, morrendo em nosso lugar. E nós vamos dizer que o sangue do cordeiro era passado nos umbrais da porta, nos portais, nos umbrais. Veja só. Assim o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário, desceu. O sangue desceu na cruz assim até atingir a terra, ali, desceu. Veja bem, aquela cruz, então era o que? O símbolo da maldição, do pecado. E o sangue de Jesus cobriu aquela cruz com o seu sangue. Foi lavada pelo sangue. Então as cruzes representam o que? A maldição. Está lá em Gálatas 3,13 diz o que? Maldito todo aquele que for pendurado na cruz. Então o simbolismo da maldição é a cruz. E o sangue de Jesus cobriu ali aquela cruz, significando que o nosso pecado foi levado, foi perdoado, foi coberto pelo sangue de Jesus que nos purificou de todo o pecado. Ali estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas para falar mais em sangue, vamos ver na parte 3, o sangue do Cordeiro. Tópico 1, o significado do sangue. Tópico 2, o sangue do Cordeiro Pascal. Tópico 3, o sangue da nova aliança. Tópico 1, então, o significado do sangue. A primeira abordagem da Bíblia acerca dos sacrifícios está no livro de Gênesis. Gênesis 3, 21, 4, de 1 a 7. O sacrifício de animais era uma forma de lidar com os problemas do pecado, quando este destruiu a paz entre Deus e a humanidade. Isaías 59, 2. O sacrifício era oferecido para a expiação dos pecados do transgressor, em que este era perdoado, e mediante essa expiação tinha sua relação com Deus restabelecida. O maior símbolo e principal elemento desse ritual era o sangue do animal sacrificado. Isso porque sangue na Bíblia representa a vida. E a vida do animal derramada no sacrifício era o que restabelecia a paz entre Deus e o ser humano. Levíticos 17, 11, confere com Hebreus 9, 23 a 28. Então, sem derramamento de sangue não há remissão. Remir significa o quê? Significa comprar. Qual o preço? Sangue. Então aquele sangue do animal era derramado em lugar da pessoa que estava oferecendo o animal. Então como é que era o sacrifício lá? Uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos levando o quê? O sangue de um animal. Eram 2 bodes ali. Um bode era levado ao deserto e abandonado lá, ou seja, os seus pecados estão sendo levados para o deserto, esquecidos, se perderam por lá. E o outro bode se pegava, colocava a mão sobre ele, dizia, os pecados do povo estão sobre esse animal. Aí degolava, tirava o sangue, e aquele sangue levava lá no Santo dos Santos, colocava lá em cima daquela placa de ouro que havia ali, em cima da arca, Ali tinha 2 querubins, a arca. Dentro da arca tinha o quê? Tábuas da lei, significando Deus Pai. Tinha ali um vaso contendo maná, que era o que representava Jesus, o pão da vida. E havia ali a vara de Arão que floresceu, representando o Espírito Santo, o poder de Deus gerando vida. E na tampa ali, a tampa era propiciatório. Então ali uma tampa de ouro, tinha 2 querubins de um lado e do outro, tinha um. E as asas se cruzavam lá em cima, e aí naquela tampa o sumo sacerdote colocava o sangue daquele animal, e ali vinha o fogo do céu, queimava aquele sangue, dizendo, eu estou perdoando o povo pelos seus pecados. Então uma vez por ano o sumo sacerdote entrava ali para oferecer o sangue. Era o sacrifício da expiação. Então o povo estava perdoado pelos seus pecados cometidos durante todo aquele ano. Então olha só, Jesus
Não precisava fazer isso todo ano, o sacrifício dele é perfeito, é único. Ele nunca pecou. Então ele pega todos os nossos pecados sobre ele e ele morre uma vez só por todas. Uma vez só, é um sacrifício único e perfeito. Não precisa de todo ano fazer mais. Já foi feito o sacrifício único, verdadeiro, perfeito. Então, a partir dali, todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador está perdoado pelos seus pecados. Pode começar uma vida nova com Deus e toda vez que fizer alguma coisa errada, corre e pede perdão a Deus, pois a palavra de Deus diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Todo pecado, toda iniquidade, tudo que fizermos errado, Ele nos perdoa. Confia nisso, acredite nisso. Agora, lute contra o pecado. Não viva no pecado, não. Porque uma hora dessa Jesus vem e você fica se você estiver na prática do pecado. Veja bem que nos sacrifícios o animal morria, mas o animal não escolhia morrer. Já Jesus não. Olha que sacrifício perfeito. Ele mesmo ofereceu-se a si mesmo. Ele tomou a decisão de morrer em nosso lugar. Olha só, que sacrifício perfeito. Não é como de animal. O animal não escolhe. Você vai lá, leva o animal e mata, pronto. Mas Jesus não, é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito. Ele tomou a decisão. Ele diz: na minha vida ninguém a tira de mim. Eu me dou, ou seja, eu a dou em favor de vocês. Eu ofereço-me em lugar de vocês, para morrer no lugar de vocês. Olha só. O nosso Cordeiro é perfeito. Não é um animal, é uma pessoa que nunca pecou. Ele é Deus mesmo, que se oferece em nosso lugar, para morrer em nosso lugar. Tópico 2, o sangue do Cordeiro Pascal. Antes do advento, na última praga sobre os egípcios, Deus ordenou aos judeus que preparassem um cordeiro para cada família. Êxodo 12, 3. A orientação era a seguinte: após matar o cordeiro, os israelitas deveriam passar o sangue da vítima nas ombreiras e no umbral da porta de suas casas. Êxodo 12, 7. Isso serviria de sinal para que, quando o Senhor passasse e ferisse os primogênitos do Egito, conservasse a vida dos israelitas intacta, como está em Êxodo 12, 13. Assim, a orientação divina protegeu os primogênitos israelitas e o sangue do Cordeiro Pascal foi o símbolo de proteção deles diante da morte. Nesse sentido, o sangue de Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro, nos protege da morte eterna e da maldição originada pelo pecado, como está em 1 de João 1,7. Tal como o sangue do Cordeiro Pascal que livrou o povo da morte, assim também o sangue de Jesus nos livra da morte espiritual e da condenação eterna. Olha, Deus ordenou aos hebreus que pegassem o sangue do Cordeiro, que eles deveriam matar um em cada casa. É claro, se tivesse uma casa onde um cordeiro seria muito, sobraria muito, então eles se juntariam com outra família, então se reuniria naquela casa e eles ficariam ali, não podia sair ninguém. Então eles pegavam aquele sangue e passavam ali nos portais, nos ombreiros da porta ali. O que está dizendo isso? Eu estou oferecendo esta vida aqui desse cordeiro em lugar da vida desses primogênitos que estão aqui dentro. E também dos animais, não esquecendo aí que era primogênito de homem, primogênito de animal. Então aquele sangue estava sendo oferecido em lugar, em substituição a uma vida. Então quando o anjo passava, vou matar aqui nessa casa o filho mais velho e o animal mais velho. Ou seja, o primogênito dos homens e dos animais. Mas quando tinha sangue, então diz aqui, não, aqui já foi oferecido, a vida aqui já foi ceifada. Olha só, aquele sangue representava a vida do primogênito ali, tanto o homem como o animal. Então o anjo passava por cima, essa casa aqui não vai matar ninguém porque já foi morto. Então ia para a casa dos egípcios, não tem sangue, então mata aqui o filho mais velho, o animal mais velho. Então primogênito dos homens, primogênito dos animais. Então nós podemos imaginar espiritualmente o que acontece, olha. Nós somos casa de Deus, templo do Espírito Santo. Então quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós aceitamos o sacrifício que Jesus fez em nosso lugar. Então o sangue que Jesus derramou, ele nos purifica, ou seja, nos lava. Então o nosso corpo, a casa espiritual, é aí como se fosse o sangue de Jesus derramado sobre nós,
E nós estamos livres da morte eterna, da separação de Deus, da condenação eterna, que vem sobre aquelas pessoas que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Portanto, o sangue de Jesus não os purificou, não os cobre, né? Então, se nós fôssemos assim uma embaixada, né, de Deus na terra, então nós somos o que? Representantes de Deus na terra, temos aí uma cobertura do sangue de Jesus sobre nós. Tópico 3, o sangue da nova aliança. Em o Novo Testamento, ao celebrar a Páscoa, na última ceia, Jesus afirmou que o seu sangue era o símbolo da nova aliança. Lucas 22, 14 a 20. Era o real cordeiro, bem como o verdadeiro sacerdote, sendo o sacrifício e o oficiante ao mesmo tempo. Por essa razão, o livro de Hebreus afirma que Cristo é o mediador da nova aliança e, mediante seu sangue, redime de modo efetivo ao que crê. Hebreus 12, 24. Nesse sentido, o sangue da nova aliança deu acesso direto do ser humano ao trono da graça. Hebreus 4, 16. E a autoridade exclusiva a Jesus como o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2, 5. Desse modo, Cristo fez da igreja um povo de verdadeiros sacerdotes com autoridade e legitimidade para partilhar da intimidade com Deus, para interceder uns pelos outros e anunciar as boas novas dessa nova aliança. 1 Pedro 2,9. Então veja só que Jesus é o Cordeiro legítimo, verdadeiro. Ele ao mesmo tempo é o sacerdote, né, o sumo sacerdote que vai oferecer o sacrifício, e ele mesmo é o sacrifício, o Cordeiro perfeito. Então ali está oferecendo sangue também perfeito, sangue humano, não é de animal. E o sacrifício é único, perfeito, e ele agora então se torna o quê? Mediador de uma nova aliança. A aliança velha era baseada em quê? Em sangue de animais. Era derramado sangue de animais. Animal não escolhia morrer, era obrigado, né? E também o sangue não era o perfeito. Também aquele que oficializava, ou seja, o sumo sacerdote, tinha que oferecer sacrifício por si próprio, porque ele também pecava. Então ele também tinha defeito. Ele ia oferecer o sacrifício não era perfeito, porque o sumo sacerdote não era perfeito e era um sangue de animal que era oferecido. Agora não, agora o perfeito sacrifício é Jesus que está ali. Ele é o sumo sacerdote sem pecado, nunca pecou, então é perfeito o sumo sacerdote. E também o sacrifício que ele vai oferecer é a sua própria vida, então é um sacrifício perfeito, porque ele não é animal, ele que escolhe se oferecer, é superior ao sacrifício do animal. E o seu sangue é o sangue humano, então é superior ao sangue de animal. Então, uma vez por todas, ele oferece e é perfeito o seu sacrifício. E ele agora diz que é uma nova aliança, então um novo pacto, um novo testamento, olha aí. Uma aliança nova. A velha aliança foi feita com base em coisas terrenas, né? E sangue de animais. A nova aliança é superior. E veja bem que a Bíblia diz, olha, se a antiga aliança fosse suficiente para salvar o homem, levar o homem para o céu, não precisaria de uma nova aliança. Então foi feito aqui uma nova aliança, porque a antiga era imperfeita. Então na nova aliança nós temos aí o sumo sacerdote perfeito, o cordeiro perfeito, o sangue é perfeito, né? Então tudo perfeito, e é feito uma vez só. Lá no Antigo Testamento, na antiga aliança, é que era preciso fazer todo ano, né? E não era perfeito. Nem o que oficializava, nem o sumo sacerdote, e nem o sangue era perfeito. Agora no Novo Testamento não, é tudo perfeito. Tanto o sumo sacerdote é perfeito, como o sangue é de Jesus que se ofereceu. É perfeito esse sacrifício então. E não precisa fazer todo ano, é uma vez só por todas. Então agora, veja bem que Jesus institui a todos nós como sacerdotes. Por quê? O sacrifício que ele fez em nosso lugar nos purificou de todo o pecado. Então nós somos, olha, sacerdotes superiores àqueles sacerdotes da antiguidade, que eram imperfeitos. E eles tinham que oferecer sacrifício por eles. Nós, o nosso sumo sacerdote, ofereceu sacrifício por nós. Então somos superiores. Somos agora o que? Anunciadores de boas novas, anunciadores da nova aliança.
a aliança perfeita, né? E que leva o homem então à salvação eterna. Conclusão então, a Páscoa para os judeus é a memória da ação salvadora de Deus. Para nós, os cristãos, é a recordação da ação redentora de Jesus em favor da humanidade. Cristo é a nossa verdadeira Páscoa, o Cordeiro único e o sumo sacerdote por excelência. Seu sacrifício foi definitivo e completo. Por isso, ao lermos sobre a Páscoa, devemos celebrar a nova aliança manifesta em Cristo Jesus. Hoje somos filhos de Deus mediante a nova e perfeita aliança no sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então nós vimos aí que a Páscoa para o judeu, veja bem que a ordem foi dada para eles celebrarem, comemorando o quê? A libertação da escravidão do Egito, a cura física de suas enfermidades, doenças, né? Aí o enriquecimento porque estavam pobres, olha aí, salvação de tudo o que os oprimia. Então foi retirado aquele povo da escravidão, foram libertos. Através de quê? Comeram do Cordeiro, né? E isso foi para eles a importância da sua libertação. Eles devem sempre comemorar isso, porque foram libertos. Deus os tirou de lá. Foram curados, foram enriquecidos. Então, eles tiveram toda a sua vida abençoada agora por Deus. Então, para eles tem esse significado aí. Para nós, cristãos, a Páscoa é apenas uma figura, um simbolismo do que Jesus fez por nós. Jesus é o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se ofereceu na cruz em nosso lugar, levando sobre ele nosso pecado, nossa doença, enfermidade, maldição, tudo que não presta, né? Pobreza, tudo. Então ele levou sobre ele. Então, ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, nós vamos ter uma nova vida com Deus agora. E esperando Jesus nos buscar para estarmos com Ele para sempre. Então nós temos uma nova aliança, uma aliança perfeita, feita no sangue de Jesus Cristo. Lembrando sempre que esse sacrifício de Jesus é único e é perfeito, não precisa ser repetido mais. Já foi feito, a salvação foi executada perfeitamente na cruz do Calvário por Jesus Cristo, que morreu por nós e ressuscitou, está vivo, está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele continua intercedendo por nós. Então, se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se você quer aceitá-lo agora, Ele vai purificar você. Você vai ser perdoado de todos os seus pecados, seu nome será escrito no livro da vida do céu, e você começará a partir de hoje uma vida nova com Deus. E esta é a sua oportunidade. Vamos orar juntos agora. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos a Ti, Senhor, essas vidas que se chegam a Ti. A alegria que temos, Senhor, porque o Senhor na cruz do Calvário deu a vida por nós, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó meu Deus maravilhoso, salva agora essas vidas, Senhor. Ajuda-os a compreender a Tua palavra, revela a eles a Tua salvação. Vem, Espírito Santo, convencemos do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus te agradecemos, Senhor, pela nossa salvação, pela essa maravilhosa obra que realizaste, enviando Teu Filho a morrer por nós na cruz do Calvário. Muito obrigado, nós te louvamos e agradecemos o Teu nome, te adoramos porque és um Deus maravilhoso, santo, poderoso, que conhece todas as coisas, sabe todas as coisas e podes tudo. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, então você vê aí nosso endereço, né? Nosso e-mail aí, Henrique, L-H-A-S, tudo emendado, henriquelhas@hotmail.com. Nosso telefone, o DDD 99, eu moro em Imperatriz, no Maranhão. Aqui tem a TAM, tem a Azul, as companhias aéreas. Se você não tem condição financeira de pagar para nós estarmos aí, nós podemos ir de ônibus, podemos ir de carro, você que escolhe. Então nos convide, nós estaremos aí junto com você na sua igreja. Lembrando sempre que nós oramos por curas. Jesus toda semana tem curado mais de 100 pessoas. Oramos por batismo do Espírito Santo, por libertação. E Jesus tem salvo muitas vidas. Todo fim de semana Jesus tem salvo muitas vidas. Nós queremos pregar também para ganharmos alma. Então você nos convide. Nós vamos fazer as palestras e também no último dia nós queremos aí termos um momento de salvação de almas. Nós vamos evangelizar e vamos ganhar almas
nesse dia. Então você nos convide, nós estaremos aí. Vamos passar para você agora a nossa agenda, para que você não marque o mesmo dia que já está marcado. Olha, dias 13, 14 e 15 do 10, estaremos em Fortaleza, Ceará, lá no bairro Barra do Ceará, Assembleia de Deus Emanuel, no Templo Central. Então esteja conosco ali, não falte. Dias 3, 4 e 5 do 11, estaremos em Teresina, Piauí, Congresso de EBD, na Assembleia de Deus, Fonte de Água Viva lá, pastor presidente Nestor Mesquita, Alameda João Isidoro Francis, 641, Poti Velho, Teresina, Piauí. Dias 18 e 19 do 11, estaremos em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, a cruzada evangelística e também o trabalho de EBD. Dia 14 do 11, estaremos em Porto Franco, Maranhão, lá com o pastor Flávio, Assembleia Goiás, 27 de 2 de 2018.